Saudações, viajantes! Neste vídeo iremos conhecer um pouco mais sobre a história e a arte da xilogravura. Embarque conosco nesta viagem. Uma viagem da gravura ao grafite. Oficinas. Apoio. Copel, pura energia. Parcerias. Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Araucária. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Incentivo. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Os registros mais antigos da xilogravura provavelmente são sua utilização pelos povos da China desde o século II d.C. Os carimbos de madeira exerciam a impressão de textos do alfabeto chinês e estampavam tecidos com imagens da mitologia. Essa cultura da estamparia, através de imagens reprodutíveis em série de cópias, chegaria à Europa através dos povos árabes por volta dos séculos XII ao XV, onde inicialmente foi empregada para produzir livros de teor religioso. A grande divulgação e aceitação popular do processo xilográfico e sua contribuição para a impressão de cartas para jogos de azar e literatura profana fez surgir na Alemanha Albert Dürer, que desenvolve, entre outros, a qualidade técnica que torna a riqueza dos detalhes e sua linguagem própria uma fratura nas formas convencionais e rígidas da Idade Média. Sua oficina em Nuremberg absorveu referências clássicas e renascentistas e influenciou a pintura através da ressignificação e os gráficos. Sua característica na gravura evidencia o traço negro nas construções das figuras, sendo o claro-escuro resolvido por rachuras paralelas, intensificando o contraste do fundo branco. Posteriormente, na Europa do século XVIII, durante a Revolução Industrial, a xilogravura foi usada comercialmente nos anúncios de jornais e almanaques, sendo utilitária e em grande parte anônima, ainda que atrativa, não tendo fins artísticos. Durante esse período, no Japão, os blocos de madeira de Katsushira Hokusai e seu discípulo Utagawa Hiroshige introduzem um universo único de ver as paisagens. Hokusai criou o seu ápice, grande número de obras paisagísticas, como a série 36 Vistas do Monte Fuji, e seu grande ícone, a Grande Onda de Kanagawa, que levou 3 anos para ser realizada, entre 1830 e 1833. Entre as obras de Hiroshige, as peças mais representativas fundem cenas de natureza e os costumes cotidianos da época japonesa, como a série 53 Estações no Tokaido. Quando essas xilogravuras chegaram na França, impressionaram tão fortemente os pintores que muitas teorias e estudos sugerem vir daí o movimento que inaugura o modernismo europeu. A xilogravura também esteve presente na Guerra do Paraguai e também chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou para os paraguaios, a Guerra Grande, que nas frentes de batalha que duraram entre 1866 a 1868, em território paraguaio, os soldados tiveram jornais feitos por eles mesmos, já que descendiam diretamente das missões guaranis e sabiam ler e escrever muito bem, tendo grande sucesso entre as tropas com suas ilustrações talhadas na madeira. Além de animar as numerosas tropas paraguaias, as gravuras satirizavam os oficiais brasileiros, argentinos e uruguaios e eram realizadas nos campos de batalha. O parque gráfico funcionava em cima de uma carroça para facilitar o transporte dos tipos móveis, da impressora, dos galões de tinta e dos papéis,
que foram substituídos progressivamente, vítimas do bloqueio dos rios promovidos pelo Império Brasileiro, por papéis artesanais produzidos a partir da fibra do caraguatá e a tinta extraída de um fruto que exprimia um líquido quase preto. Ainda que em condições extremamente precárias, foram publicadas excelentes xilogravuras pelas equipes que produziam o El Sentinela e o Cacique Lambaré, totalmente escrito em Guarani, e o mais conhecido pelos soldados, o jornal Cabichuí, que em português, traduzido do Guarani, faz referências às balas paraguaias que pareciam ferrões de abelha ou de vespas. Essa terrível arma de propaganda manteve a moral dos soldados que formavam a maioria da população paraguaia. Constatavam o senso crítico e informacional muito próprios, oriundos da estrutura social coesa. Essa resistência progressivamente foi tomando climas cada vez mais sombrios devido à grande mortandade promovida pela política de Solano Lopes, envolvendo nos combates e execuções às supostas conspirações os membros da equipe produtora do Cambichuí. A gravura artística volta a ocupar as vanguardas europeias como uma linguagem independente no século XIX. O contexto das artes sobrevive à efervescência cultural, filosófica, econômica e política em que a gravura convive com um papel subalterno em relação à pintura. Novos artistas buscam um vigor ancestral e poderoso, como o francês Paul Gauguin, que impõe ao universo mitológico das ilhas do Pacífico o corte agressivo e rústico, capta a ancestralidade da cultura dos povos distantes da sofisticada Paris em suas xilogravuras. E o norueguês Edvard Munch expõe a terrível face da tragédia humana que será percebida no século XX em meio à turbulência das grandes guerras. O estranhamento e desprezo por parte do público e da crítica conservadora na Alemanha das primeiras décadas do século XX surgir os grupos Die Brücke, a Ponte, e Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, que inovam as estruturas políticas e sociais vigentes e alcançam o poder expressivo da arte, elevando em especial a xilogravura e particularmente a realizada por Kate Kollwitz, que apesar de não pertencerem a nenhum dos grupos citados, tem características radicais em sua experiência como enfermeira dos hospitais de guerra e mãe que perdeu 2 filhos desaparecidos nos campos de batalha. Em seus gravados de madeira, emerge uma fonte de impacto visual capaz de expor emoções da mais sincera autenticidade, rompendo os limites tradicionais e convencionais da época. Kate faleceu nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e muitos acreditam que a causa de sua morte foi a profunda tristeza. Esse ambiente dramático e do abandono à miséria humana fez Oswaldo Guilde, que estudou na Suíça na época da Primeira Guerra Mundial, em sua volta ao Brasil, perceber no desembarque dos pescadores do Leblon e no casario noturno dos subúrbios cariocas a grande ausência da luz e a atmosfera sombria e pessimista das xilogravuras que imprimia ele próprio, uma a uma, e alternava de cópia para cópia nas poucas variações de cores que inseria a carga trágica e expressionista do preto e branco que irão transformar o modernismo e a gravura brasileira. Essa consistência no trato com a madeira vai trazer o engajamento político e a relação com a coletividade das reivindicações sociais e operárias na primeira fase das xilogravuras de Lívio Abramo, que nasceu em Araraquara e na década de 60 é convidado a trabalhar como professor de arte em Asunción, no Paraguai, e transformar seus contrastes em preto e branco em uma organização geométrica inspirada na arquitetura dos pueblos paraguaios, quase abstrata. A gravadora, escultora, pintora, cineasta, professora e artista multimídia Lígia Pape participou do fértil período do concretismo do Grupo Frente, na década de 50. Utilizou a xilogravura como suporte de invenção
e tratamento da integração da obra ao espaço real, investigando a inserção da obra de arte na percepção coletiva e subjetiva, sendo ambígua tanto na estética quanto na política e na ética da história da imagem no Brasil. A ítala-brasileira Maria Bonomi expande o campo das impressões físicas da xilogravura às dimensões das grandiosidades museográficas e, em suas palavras, uma gravura anticolonizadora, pois nossa escala é amazônica, a do abraço. Minha intenção é ocupar o mundo. Durante o período crítico da censura no país, Rubem Grillo trabalha nos jornais marginais, a grande imprensa, e realiza uma gravura eficaz da mensagem de relatar e informar o momento de extrema repressão vivido nas décadas de 70 e 80 no Brasil. Durante a virada do século XX para o XXI, a curitibana Andréa Las vai emergir da xilogravura de topo a impressão sem sulcos, como gravação presente da natureza, uma ambiguidade que lhe proporciona a história dos veios da madeira e sua metáfora com as texturas e rachaduras da matéria-prima. Nas primeiras décadas do século XXI, a xilogravura reconsidera seus conceitos expositivos e interventivos com outras linguagens, como Ana Causavara, nascida e graduada em Campinas, perspectiva através da xilogravura elementos técnicos da pintura e da fotografia, em um plano sequencial de intersecções que promovem o debate do trânsito de imagens nos dias de hoje. E o artista nascido em Santos, Fabrício Lopes, que sobrepõe camadas coloridas em grande escala e faz a gravura parecer pintura, mesmo que mantendo todas suas características e sendo expostas, por vezes, em seu estado matriz.